muita destruição, muitas coisas acontecendo, lugar que não ia nunca ia acontecer, está acontecendo. Lugar que nunca ia ser devastado, está devastando. Lugar que nunca ia falar sobre guerra, está tendo guerra. E está tendo um conflito, irmão, em tudo quanto é lugar, irmão. E o povo está passando por uma grande aflição. O povo está passando por um momento desesperado, porque o mundo já está perto de dar um colapso. Colapso na face da terra, um colapso humano. Aonde que a humanidade vai sofrer, aonde que a humanidade vai procurar a Deus e aonde que a humanidade vai correr de atrás de Deus. Irmão, tem pessoa que nunca ouviu a palavra de Deus, está correndo de atrás de Deus. Irmão, tem muita pessoa, irmão, que não acreditava em Deus, está acreditando em Deus porque está vendo que o mundo está tomando uma nova direção. E só nós que está firme com Deus, nós que está vindo caminhando na palavra, nós está caminhando no evangelho há 20, 30 anos, 40 anos, e nós vê que nós ouvimos falar, nossos avós, os nossos avós falavam que Jesus está voltando. E agora, amado, nós pregamos, nós falamos que Jesus também está voltando. Mas nós não sabemos, Deus não deu nenhuma autoridade, nenhuma autonomia para o povo, para alguém saber o dia, a hora que Jesus vai voltar. Mas Jesus fala no Evangelho de Marcos, Lucas, Mateus, ele fala sobre o sinal que haverá sobre a face da terra, o sinal que haverá sobre a vinda dele sobre a face da terra. E quem tem essa visão espiritual, irmão, quem tem esse entendimento espiritual é a igreja. E a igreja, irmão, está passando por um colapso de fé difícil. As igrejas estão passando por uma crise espiritual. A igreja está passando por uma falência espiritual, porque agora as igrejas estão perdendo a visão espiritual, a visão do céu, está focando na visão da terra. A igreja está deixando o rumo da cruz e está seguindo o rumo da porta larga, espaçosa. A igreja, ela fechava a porta pelo pecado. A igreja, ela fechava as portas para não deixar o pecado entrar. Hoje nós vemos que a igreja, ela está mudada. Muito ministério pentecostal, muita igreja pentecostal, igreja tradicional está abrindo as portas e deixando não só a vaidade entrar, mas como o pecado. Mas como ele está abrindo a porta pelo pecado habitar dentro da igreja, você não vê mais falar sobre a volta de Cristo, já não tem mais oração de quebra da maldição, já não tem campanha mais para Deus libertar, para Deus curar, você não vê mais falar sobre campanha de oração, campanha queda da maldição. Hoje chega nas igrejas, a maioria das igrejas só vê louvor, louvor, louvor e pouca oração. E a oração, nós sabemos que a oração é o combustível do crente ir para o céu. A oração é a força espiritual do crente sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Aquela igreja que perdeu o contato com a oração, ela perdeu o contato com Deus, porque a igreja que ora, a igreja que busca, ela recebe o Espírito Santo de Deus. Mas eu quero revelar para você nessa noite pela Bíblia, no livro de Atos, capítulo 1, capítulo 2, quando fala o dia do Pentecoste, amados irmãos e amadas igrejas, ali a palavra de Deus fala que estava 121 discípulos reunidos naquele lugar, dentro daquela casa. O que eles estavam fazendo lá naquela casa? Será que eles estavam brincando de esconde-esconde? Será que eles estavam ali passando o tempo, passando a hora? Não, eles estavam ali clamando, buscando a Deus, com os seus joelhos drogados, buscando a presença do Espírito Santo de Deus. E quando eles estavam clamando a Deus em oração, eles não estavam fazendo outra coisa que não for orar e buscar a Deus. Eles não estavam lá para ver coisa mudando. Eles não estavam lá para ver coisa banal. Eles não estavam lá para contar piadinha. Eles não estavam lá para abraçar o pecado, não. Mas eles estavam lá santificados. Eles estavam em jejum. Eles estavam clamando, buscando a Deus. E de repente a palavra de Deus fala que veio um vento forte. Um vento que entrou pela janela. Um vento forte. Não sabia de onde
onde que vinha a direção desse vento, mas esse vento, quando ele veio, ele começou a derramar como o Espírito Santo de Deus em forma de fogo, e cada um falava em língua estranha, conforme a tua capacidade. Aliás, foi cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero falar para você que nessa noite, a igreja que não ora, a igreja que não busca a Deus, está perdendo o Espírito Santo de Deus, está perdendo o revestimento da graça, da unção, do poder do Senhor. A igreja que não ora é uma igreja morta, é uma igreja fria, é uma igreja onde o pecado habita, onde o pecado faz morada, porque aonde que tem oração, tem fogo do Espírito Santo de Deus, onde tem fogo do Espírito Santo de Deus, tem a unção, a libertação, e tem também a conversão do pecado do homem, aleluia. A igreja que ora é a igreja que tem vitória. E Jesus disse na tua palavra que ele vem buscar uma igreja, não uma igreja morna, não uma igreja fria, não uma igreja cheia de pecado, não uma igreja cheia de adultério, não uma igreja cheia de vaidade, uma igreja fria, mas Jesus ele vem buscar uma igreja favorosa, uma igreja que luta, uma igreja que passa por deserto, uma igreja que tem batalha, mas tem vitória. E todo aquele que crê todo aquele que crê e confessa a sua fé diante de Deus, ele tem a vida eterna, aleluia. Irmão, nós estamos passando por uns momentos difíceis, mas um momento difícil espiritual. Só quem serve a Deus compreende esse momento difícil espiritual, porque aquele que não serve a Deus, aquele que que nasceu do pecado, que está no pecado, ele não consegue ter entendimento da palavra de Deus. Mas todo aquele que abandonou o pecado, todo aquele que aceitou a Cristo como o único Salvador da tua vida e da tua alma, ele compreende as profecias da palavra de Deus. Ele não está sendo enganado em vão, ele não está sendo iludido por pecado em vão. Eu quero dizer para você que nessa noite, todo aquele que serve a Deus, ele tem discernimento do pecado, do mal, do bem. Todo aquele que serve a Deus, ele conhece o que é errado na presença de Deus, porque muitas igrejas estão deixando de buscar a face de Deus para correr o pecado, aleluia. Eu quero dizer para você que nessa noite, que todas as igrejas que não buscam o Senhor, mas sabe que o Senhor existe, sabe que a profecia existe, sabe que a profecia está se cumprindo, mas está sendo enganado, iludido pelo pecado. Assim disse Paulo, que no final do tempo os homens iam se iludir, os homens iam deixar de servir a Deus pelo seu amor, os homens iam deixar de buscar a Deus, os homens iam deixar de buscar a sabedoria do Espírito Santo de Deus por causa da sua inteligência, por causa da sua capacidade humana. Então a heresia, o pecado ia entrar dentro da igreja. Hoje nós vemos que os pecados, a heresia, as fantasias e os cantamentos estão dentro da igreja, iludindo, enganando o povo de Deus. Aleluia, aleluia. Eu quero falar para você que nessa noite, que nós não sejamos iludidos, que nós não sejamos confundidos, porque nós temos o Espírito Santo de Deus que atrai. O Espírito Santo de Deus é o sensor espiritual do crente. Quando o pecado ele está aproximando perto da igreja, o Espírito Santo de Deus começa a alertar: o pecado está chegando. O crente que tem o Espírito Santo de Deus, que zela da unção de Deus, que zela da unção do poder da palavra, ele está coberto pelo sangue de Jesus Cristo. É duro a gente viver no mundo de hoje, mas nós é a campainha de Deus. Você sabe a função da campainha? Quando a pessoa chega, a porta fechada, a campainha ela avisa que tem gente chamando. E o crente ele tem que ser igual a campainha. Quando o crente não está batendo a campainha, é porque ele está enferrujado no pecado. Está enferrujado no pecado. O óleo de Deus, a unção do Espírito Santo de Deus tem que enferrujar ele. Aí ele volta a tocar. O crente, tem crente que Jesus coloca na oficina
Jesus arruma tudo ele vem do mundo tudo quebrado, tudo é bagaçado. Aí Jesus arruma ele, deixa ele bonitinho. Aí ele volta ficando quebrado de novo. É, irmão. Você acha que é fácil ser mensageiro da palavra? Você acha que é fácil ser um mensageiro da palavra de Deus? Mensageiro da palavra de Deus tem hora que ele tem coisas que ele não quer falar, mas Deus manda ele falar. Ah, mas aqui nós meter pessoas desse tipo, não. Deus só fala para as pessoas que precisam. Às vezes essa palavra não é para nós, mas às vezes essa palavra ela vai longe pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele assopra essa palavra. Ele assopra essa palavra e a palavra vai com o som, com o poder, quebrando toda a barreira do Espírito maligno. Amém? Amém. Assim eu dei a oportunidade em nome de Jesus Cristo.